Você já parou para pensar no único fato da vida que todos compartilhamos, mas que evitamos encarar a qualquer custo? A morte. Ela é inevitável, silenciosa e chega para todos nós, cedo ou tarde. Apesar disso, quase ninguém gosta de falar sobre ela, como se evitar o assunto pudesse afastar a realidade. Mas aqui vai um fato que poucos percebem: o medo da morte. Aquele frio que sentimos ao imaginar o último momento não é apenas sobre o fim em si. É sobre o medo de viver sem propósito, de chegar ao final e perceber que desperdiçamos o tempo que tivemos. E se eu te dissesse que a chave para uma vida plena está exatamente em confrontar esse medo? Sim, a resposta não é fugir, mas olhar para ele de frente. O que você faria hoje se soubesse que o amanhã pode não chegar? Como você viveria se soubesse que cada instante importa mais do que qualquer coisa que você está adiando? Pensadores brilhantes, filósofos, cientistas e até líderes espirituais já exploraram o que o medo da morte significa e como ele pode ser transformado. Enquanto muitos de nós o enxergamos como algo sombrio, um peso que carregamos em silêncio, eles nos mostram que enfrentar a morte pode ser, na verdade, a maior oportunidade de nossas vidas. Imagine poder libertar sua mente da angústia do IC, da ansiedade que nos paralisa e nos impede de aproveitar o presente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como superar o medo da morte, como transformar essa sombra em luz e, principalmente, como descobrir, através desse enfrentamento, o verdadeiro significado de viver. Fique comigo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua maneira de enxergar o mundo. Vamos falar de sabedoria milenar, de ciência e do que a própria experiência humana pode nos ensinar sobre como encontrar paz diante do inevitável. Esse é um vídeo para quem não quer mais viver com medo, mas sim com coragem e propósito. Se você está cansado de evitar o assunto e quer descobrir como usar esse medo a seu favor, este é o momento de abrir sua mente e explorar o que a morte realmente tem a nos ensinar sobre a vida. Você está pronto para essa jornada? Então vamos lá. O medo da morte é uma das emoções mais antigas e universais da humanidade. Ele nos acompanha desde que tomamos consciência de nossa existência e, paradoxalmente, é ele que nos impulsiona a criar, amar e buscar algo maior do que nós mesmos. Mas por que, exatamente, temos tanto medo? Esse temor não é apenas sobre o ato de morrer, mas sobre a incerteza do que acontece depois, sobre a perda de controle e, acima de tudo, sobre a possibilidade de não termos vivido o suficiente. A morte nos confronta com a realidade de que tudo o que conhecemos é transitório. Mas é justamente nessa transitoriedade que reside o segredo para encontrar sentido na vida. Pense no estoicismo, uma filosofia antiga que encara a mortalidade como uma aliada, não como um inimigo. Para filósofos como Marco Aurélio, lembrar-se diariamente de que somos mortais era essencial para tomar decisões mais conscientes e viver de forma plena. Eles acreditavam que, ao aceitar a inevitabilidade da morte, nos tornamos livres para focar no que realmente importa. Marco Aurélio dizia: "Você pode partir desta vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa." Em outras palavras, a consciência da morte não deve paralisar você, mas sim dar urgência ao que é importante. Já as tradições orientais, como o budismo, ensinam que o medo da morte surge de nosso apego às coisas, sejam pessoas, bens ou até mesmo nossas próprias ideias sobre quem somos. No budismo, a morte não é vista como o fim, mas como uma transformação, um ciclo natural. Os monges praticam meditações específicas para aceitar a impermanência da vida, um exercício que para muitos de nós pode parecer desconfortável no início. Mas imagine o impacto de olhar para sua própria mortalidade sem medo, apenas com aceitação. Quando entendemos que nada dura para sempre, passamos a valorizar mais os momentos que temos, as pessoas que amamos e as experiências que vivemos. E o que a ciência nos diz sobre isso? De acordo com o psicólogo Viktor Frankl, autor de Em Busca de Sentido, o maior medo das pessoas não é a morte em si, mas o vazio existencial.
Frankl, que sobreviveu aos horrores do Holocausto, observou que aqueles que encontravam um propósito, mesmo nas piores circunstâncias, conseguiam enfrentar o sofrimento e a ideia da morte com mais força e serenidade. Ele dizia que não importa o que acontece com você, mas como você escolhe responder. A busca por propósito, segundo Frankl, é o que nos torna humanos. E muitas vezes é ao confrontar a finitude que encontramos o verdadeiro significado de nossa existência. Há também um ponto interessante sobre como a sociedade moderna lida com a morte. Vivemos em uma época em que o conforto e a distração estão sempre ao nosso alcance. A cada notificação no celular, a cada série que assistimos, fugimos da oportunidade de refletir sobre o que realmente importa. Somos bombardeados por imagens de perfeição, sucesso e imortalidade fictícia, mas evitamos conversas profundas sobre o que dá sentido à vida. No entanto, culturas antigas nos ensinam algo diferente. Encarar a morte não é deprimente, é libertador. Por exemplo, pense na tradição mexicana do Dia dos Muertos. Essa celebração, que honra os entes queridos que partiram, não é sobre tristeza, mas sobre lembrança e conexão. Eles reconhecem a morte como parte da vida, como uma ponte que nos une a algo maior. E nós, em nossa correria diária, quantas vezes esquecemos de refletir sobre isso? Quantas vezes adiamos um abraço, uma palavra de carinho ou uma decisão importante, porque acreditamos que sempre haverá tempo? Enfrentar o medo da morte é, no fundo, enfrentar o medo de viver de verdade. Significa abrir mão da ilusão de controle e aceitar que nossa única garantia é o momento presente. Significa viver com intenção, dedicar-se ao que realmente importa, seja sua família, seus sonhos ou suas paixões. Quando você encara a morte com coragem, percebe que ela não é o fim, mas um lembrete constante de que a vida é preciosa, frágil e extraordinária. No final das contas, a morte não precisa ser uma inimiga. Ela pode ser a nossa maior professora, se permitirmos. Então a pergunta que fica é: o que você está fazendo com o tempo que tem agora? Porque no fim, o maior arrependimento não será morrer, mas perceber que não viveu plenamente enquanto podia. E agora, eu quero que você faça algo simples, mas profundamente transformador. Feche os olhos por um instante e imagine que hoje é o seu último dia, não como um exercício mórbido, mas como um ato de coragem. O que você faria diferente? Quem você abraçaria? O que deixaria para trás? Enquanto você reflete sobre isso, aqui vai a verdade que poucos ousam encarar. A morte não é o oposto da vida. Ela é o oposto do medo. Tudo aquilo que você teme, fracasso, rejeição, perda, mudança, só tem poder sobre você porque, no fundo, você teme o fim. Mas aqui está o segredo. É exatamente por causa da morte que a vida ganha valor. Um diamante só é precioso porque é raro, e sua existência também é. Cada segundo que passa é uma oportunidade única de fazer algo significativo, de dizer o que precisa ser dito, de viver sem arrependimentos. O impacto maior, no entanto, não está em reconhecer que a morte é inevitável, mas em perceber que você tem controle sobre como escolhe viver até ela chegar. E se eu te dissesse que, ao aceitar a mortalidade, você descobre a imortalidade? Não no sentido literal, mas nos gestos que você deixa, nas memórias que cria e no amor que compartilha. É assim que você vive para sempre. Então, eu te faço um desafio. Amanhã, quando o despertador tocar, ao invés de seguir no automático, pergunte a si mesmo: se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Porque no final, a vida não é sobre quanto tempo você tem, mas sobre o que você faz com o tempo que tem. A morte pode ser o fim de uma jornada, mas também é o início da sabedoria. Agora, o que você vai fazer com essa sabedoria? A escolha está nas suas mãos. Agora pare e pense. O que é mais assustador para você? A morte ou a possibilidade de nunca ter vivido de verdade? A vida não espera você se sentir pronto, ela está acontecendo agora, neste exato momento. E a verdade é que o tempo não é algo que você pode guardar ou recuperar. Ele é o único recurso que escorre entre seus dedos, quer você perceba ou não. A morte é inevitável, mas viver plenamente é uma escolha, sua escolha.
E aqui vai o grande paradoxo que quase ninguém percebe. Quem aprende a aceitar a morte vive mais intensamente. Quem entende que o fim está sempre à espreita, passa a enxergar o valor de cada momento, de cada sorriso, de cada erro, de cada vitória. Você não precisa esperar por um diagnóstico, por uma tragédia ou por um momento de desespero para despertar para isso. Acorde agora, olhe ao seu redor, veja o que você tem hoje e pergunte: estou honrando o privilégio de estar vivo? Mas antes de terminar, deixe-me te contar um segredo. Você não está aqui por acaso. Cada escolha, cada dia, cada passo é uma oportunidade de deixar sua marca no mundo, por menor que pareça. E quando a hora chegar, e ela vai chegar, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi, eu amei, eu fui inteiro. Essa é a verdadeira vitória sobre a morte. Se esse vídeo te fez pensar, te desafiou ou te trouxe alguma clareza, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não se esqueça, você é o autor da sua própria história. Então escreva uma que vale a pena ser lembrada, porque o tempo para começar é agora.